Boa noite, igreja. Que bom estarmos aqui. E gostaria de pedir para que vocês estivessem abrindo a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas. E não foi combinado com o pessoal do louvor, mas o texto é Lucas 2 também. Não foi acordado com eles. É Lucas, no capítulo 2, nós vamos estar lendo do verso 8 até o verso 20. Eu brinquei com os pastores, falei que eles não sabem brincar. Já coloca a gente para pregar num culto de Natal. Amados, eu estou tremendo faz alguns dias. Eu estou tremendo há alguns dias, mas é o Senhor quem capacita, né? E nós louvamos a Deus. Lucas capítulo 2, do verso 8 ao verso 20. Amém? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, e estou aqui para trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto os servirá de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com um anjo a multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a entender, a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Senhor, nós amamos a Tua palavra, Senhor. Amamos, ó Pai, porque ela é viva, porque ela é transformadora, Senhor. Nos ensina essa noite, ó Pai, as Tuas verdades, ó Pai. É isso que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aqui é a história mais falada, a história mais encenada de Natal. Nós acabamos de ler a história do nascimento do menino Jesus. Maria e José, eles têm que se dirigir a Belém, e lá nasce o menino. E quando nasce esse menino, os anjos aparecem a uns pastores de ovelha e relatam tudo o que aconteceu. Acaba de nascer o nosso Senhor, o nosso Salvador. E eles relatam como ele estava, onde ele estava. E esses pastores, na mesma hora que aquela multidão celestial de anjos, eu fico imaginando essa visão, deve ter sido maravilhosa, deve ser algo que nós não conseguimos nem pintar em um dos melhores quadros, ninguém conseguiria fazer isso. E aqueles anjos aparecem, cantam este cântico que nós acabamos de louvar aqui essa noite. Glória a Deus nas maiores alturas. Glória a Deus nas maiores alturas. E aí aqueles anjos desaparecem, e esses pastores vão até onde o menino estava, contam tudo, aquela história, e todos ficam perplexos, alegres, celebram. Aqueles pastores voltam glorificando ao Senhor. Essa história é magnífica. Essa história, ela é um marco, ela é um divisor de águas na história da humanidade. É algo que eu admiro, é como um menino, como Jesus,
E para muitos descrentes que não acreditam nele, mas eles vivem diante da data dele. Porque existe antes dele e depois dele. Um pequeno bebê, o Rei dos Reis, ele separou e dividiu a história em duas. Não importa se creem ou não creem, Cristo é real, Cristo é vivo, Ele repartiu a história e Ele vive. E é sobre isso que nós vamos falar esta noite. E assim, amados, foi bastante tempo, foi bastante tempo mesmo, algumas noites, mas Deus trouxe algo, e algo que Deus me chamou muita atenção, e que essa data, a data que nós vamos celebrar agora na quarta-feira, é a data que para muitos é a data mais aguardada, a data mais esperada o ano todo. Todo mundo se mobiliza, todo mundo dá um jeito de fazer alguma coisa, todo mundo quer comprar presentes, todo mundo quer presentear, muitos querem férias. Louvado seja Deus pelas férias, estou de férias. Muitos querem férias, mas todos, se você for ver, uma grande maioria se mobiliza para o Natal. O Natal é uma data que todo mundo busca trabalhar com o foco de chegar nela, de presentear através dela. Mas nós como igreja, isso não vou falar nem do mundo, nós como igreja, nós perdemos dentro de nós o verdadeiro sentido do Natal. Porque nós, como servos do Senhor, nós como filhos do Deus vivo, nós também acabamos caindo nesse secularismo de trabalhar um ano todo, ou muitas vezes trabalhar, gastar todos os nossos esforços para chegar numa data e comprar presente. E nós esquecemos do verdadeiro sentido do Natal. O Natal é uma época onde nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor. É o nascimento do Senhor Jesus. Nós não podemos, a igreja não pode perder o foco do que é o verdadeiro sentido do Natal. Nós, como igreja, nós temos que lutar, nós temos que trabalhar para resgatar esse verdadeiro sentido do Natal para nós, para a igreja. O mundo lá fora precisa olhar para a igreja e entender que a igreja, ela celebra o nascimento de Jesus. Ela celebra o nascimento daquele que veio para salvar uma humanidade. Nós, como igreja, nós não podemos cair nesse comodismo do mundo, de trabalhar simplesmente para comprar presentes. É legal presentear. A minha esposa é uma pessoa que ama ganhar e dar presentes. Eu fico impressionado como ela ama dar presentes. É maravilhoso isso. Mas isso não pode ser a inteireza, a totalidade do nosso coração. E assim, entrou um velhinho barbudo, de barbinha branca, vestido de vermelho, e ele estava querendo tomar o lugar de Jesus. Ele quer tomar o lugar de Jesus. E assim, amados, a culpa não é do São Nicolau. A culpa não é dele, porque ele lá no século IV, esse São Nicolau, para vocês entenderem que é o segmento da onde vem o tal do Papai Noel, ele era uma pessoa bem abastada, ele era uma pessoa bem rica financeiramente. E ele tinha o desejo do quê? Comprar presentes para ajudar as crianças necessitadas. O foco dele, o que ele fazia era totalmente correto. Aí só que o mundo, as coisas lá de fora, o secularismo, tentou colocar como que se esse Papai Noel ele fosse mais importante do que nós celebramos dia 25, o nascimento do nosso Salvador. É isso que importa. É essa data que nós celebramos, é essa data que a igreja celebra. E a igreja é responsável em devolver o verdadeiro sentido do Natal para a sociedade. A igreja ela é responsável em dizer que no dia 25 nós celebramos sim o nascimento do nosso Salvador. Jesus nasceu no dia 25, amados? Não. Sabe? É uma data. Nós celebramos o nascimento dele e nós precisamos resgatar isso. É isso que eu falo. Esse menininho que nasceu, ele separou a história. Ele é especial e é sobre ele que nós devemos e é sobre ele que nós vamos, é sobre ele que nós depositamos todas as nossas esperanças. Nós não depositamos esperanças nos nossos recursos, nós não depositamos esperanças em nada, nós depositamos a nossa esperança no nosso Senhor. E voltando para o livro de Lucas, eu quero trazer algumas coisas bem importantes. É essa caixa que está fazendo barulho? Eu acho que...
a isso. Eu quero voltar com vocês para o livro de Lucas e trazer algumas coisas bem importantes que nós precisamos meditar sobre o livro de Lucas. Lucas, ele tem como foco principal, o foco principal do Evangelho de Lucas é dizer que Jesus Cristo é o Salvador. É dizer que esse menino que veio, ele veio para salvar uma humanidade perdida. E o foco, tudo que ele trabalha dentro do livro dele, é com esse entendimento. E a salvação, Lucas deixa bem claro, não é somente para judeus, mas é para judeus, para gentios, para todos nós. Lucas deixa isso muito claro. Não é para um grupo seleto de pessoas, mas é uma salvação para todas. E para mim, quando eu estava lendo e estudando, o versículo principal que eu gostaria de deixar bem gravado no coração de vocês é Lucas 19, o verso 10. Lucas 19, 10, quem quiser abrir. Lucas 19, 10 diz assim. É um verso bem pequeno, mas ele tem... Lucas 19, 10. Consegue colocar lá para mim? Lucas 19, 10. Ah lá. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse é o foco. Essa é a mensagem deixada por Lucas para cada um de nós. Lucas, ele ama muito se referir a Jesus como o Filho do Homem, o Deus que se fez homem, o Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Lucas, ele trabalha muito forte isso no livro dele. É o próprio Deus que se fez carne e habitou e veio salvar uma humanidade. Eu gostaria também de estar abrindo com vocês Lucas no capítulo 15, o verso 1 e o verso 2. Lucas, capítulo 15. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. O capítulo 15 de Lucas, nós precisamos entender que ele é um capítulo central, ele é um capítulo chave. Por quê? Porque aqui nós encontramos as parábolas mais conhecidas da Bíblia estão nesse capítulo, que é a parábola do quê? Da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola dos 2 filhos perdidos, aquele que estava perdido no mundo e aquele que estava perdido dentro de casa. Ele é central, por quê? Porque ele fala sobre isso. Ele fala de um Deus que veio para buscar os perdidos de fora, também os perdidos de dentro. Ele fala de um Deus salvador que se despiu de glória com toda a intenção de salvar uma humanidade perdida. Amados, nós precisamos meditar sobre isso. Nós precisamos compreender sobre o que é um Deus se despir de toda a sua glória. O que é um Deus se negar a si mesmo, negar toda a sua glória e se vestir com essa carne frágil, sentir as mesmas dores. É isso que Jesus fez por cada um de nós. E aqui no começo desse capítulo, aqui no capítulo 2 que nós acabamos de ler, nós encontramos essa história fantástica, que ela começa primeiro com a história do recenseamento de César e depois do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E muito legal aqui, amados, é muito legal mesmo, que Lucas, ele deixa muito claro que isto é uma história verídica, isso é um acontecimento que marcou a história. Se nós formos buscar em vários e vários outros livros fora da Bíblia, nós vamos encontrar a história do recenseamento. Lucas, ele traz isso no livro dele para que nós venhamos também estar cercados de fatos que comprovam o que aconteceu aqui. Jesus, ele sempre tem um propósito em tudo que ele faz. Ele não faz nada em vão.
Lucas também, ele quer deixar bem claro que o recenseamento é um propósito de Deus para que nós venhamos ter fundamento. Então, quando nós olhamos para a história, nós temos que ver que sempre Deus está no comando. Quando César ele faz o recenseamento, e imaginem isso comigo, amados, quando ele quer fazer esse censo, ele quer contar o povo, César ele tinha um projeto, ele tinha algo em mente. E qual que era a mentalidade dele? Era contar o povo. Ele precisa contar o povo para quê? Para aumentar o quê? Arrecadamento de impostos. Eu preciso saber onde esse povo está, porque eu quero ganhar mais. E para nós, se nós olharmos para a história com essa ótica, nós achamos que é isso. Mas Deus tinha um propósito maior. Porque existia uma promessa que o menino Jesus ele ia nascer aonde? Na cidade de quem? Na cidade de Davi. Então, se nós olharmos pela ótica do mundo, não, o mundo está tomando conta do tempo. Mas não, se nós olharmos pela ótica de Deus, Deus está preparando tudo, porque Ele precisa levar um menino para Belém, para que esse menino venha nascer lá. A gente não pode olhar com os olhos do mundo para as coisas de Deus. O Senhor nos deu uma visão, o Senhor nos deu algo diferente, nós temos que enxergar com essa visão. Então, quando tudo está sendo preparado para o recenseamento, e pensem comigo, José, aonde que era a casa de José? Aonde? Nazaré. Aonde era o trabalho de José? Nazaré. Aonde a família de José morava? Em Nazaré. O que José vai fazer em Belém? O que ele vai fazer lá? A vida dele era em Nazaré. O que nós vamos fazer lá no Rio de Janeiro? A nossa vida é em São José dos Pinhais. Só que o Senhor, como Ele é dono e Ele controla toda a história, o que Ele faz? Ele cria. E o homem imaginando que ele está no controle de tudo, César imaginando que ele está no controle de tudo, ele fala assim, não, eu vou fazer um recenseamento. Maria está grávida e a promessa é que ele nasceria em Belém. Então, peraí, como José e Maria eram de qual tribo que eles eram? Vamos ver, de qual tribo eles eram? De tribo de Judá. Então, eles são obrigados a ir para onde? Para Belém. Eles têm que ir para lá para fazer o recenseamento. Amados, vocês veem como Deus está controlando tudo? Vocês veem como Deus está no comando de toda a história? Não é nada em vão. Não é nada em desacordo ou nada que está fora de ligação ou de nexo. Está tudo ligado. Aquele casal, eles estão indo lá para Belém, mas eles estão indo para lá não simplesmente, dentro deles, muitas vezes era só para se recensear. Mas não. O Senhor tinha um propósito, tanto que Maria, quando ela chega em Belém, o que acontece com ela? Pá, ela dá a luz. Tudo ligado, tudo entrelaçado, o Senhor cuidando de tudo, o Senhor tudo diante do controle dEle, tudo diante da soberania dEle, tudo diante da vontade dEle, nada no controle do homem, sim, tudo no controle do nosso Senhor. Amado, não existe nada na nossa vida que esteja fora do controle do Senhor, seja doença, seja crise financeira, seja o que for, seja a tribulação que for, nada, o Senhor está cuidando de tudo e de todas as coisas, basta nós estarmos no centro da vontade dEle. Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é supremo sobre tudo. Então, aquele casal, quando ele se dirige a Belém, eles estão simplesmente estando no centro da vontade de Deus, no propósito de Deus. E eu gostaria de ler mais um texto com vocês. Nós não vamos ler muito texto hoje, acho que esse é o último. Miqueias, o capítulo 5, verso 2. Como Deus está no controle de tudo. Miqueias, o capítulo 5, verso 2. Tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de
de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens não são destes tempos antigos, desde os dias da eternidade. O propósito de Deus se cumprindo, a vontade de Deus sendo feita, o menino que foi prometido, ele nascerá, ele nasceu em Belém. O Senhor continua cuidando de tudo e de todas as coisas. É igual eu falei, não existe nada na nossa vida que está fora do controle do Senhor. Jacques, eu estou passando por isso, por aquilo. Descanse no Senhor, entregue ao Senhor, é Ele que cuida de tudo. É Ele quem, é nas mãos dEle que nós descansamos a nossa vida. José, ele foi para Belém, não com o objetivo de ter o bebê lá. Essa não era a mentalidade dele. Ele falou, não, eu tenho um decreto aí, eu preciso ir para aquele lugar. Mas Deus tinha um plano muito maior. O propósito de Deus era que o menino nascesse em Belém. Amados, muitas vezes Deus coloca pessoas nas nossas vidas que nós não entendemos. Muitas vezes Deus nos guia por caminhos que nós não compreendemos. Mas nós estamos no centro da vontade dEle. Esses dias eu e minha esposa, a gente estava com um casal aqui da igreja, conversando com eles semana passada. E eles comentaram do grupo de casais, do Casados para Sempre deles, que se reúnem todo mês, pelo menos uma vez por mês, eles se reúnem. E eles falaram a bênção que foi eles ter participado desse grupo e como essa reunião mensal na vida deles é marcante. E eles passaram por alguns problemas e eles tinham essas pessoas em volta ajudando eles. Amados, nada é em vão que acontece na nossa vida. O Senhor nos coloca em alguns lugares simplesmente para que pessoas possam ser instrumento de Deus na nossa vida. Quando José e Maria eles estão indo para Belém, eles estão indo muitas vezes pensando, não, estamos indo para lá para cumprir o decreto. Mas o Senhor está falando, não, vocês estão agora debaixo da minha soberania e o que eu tenho de propósito vai acontecer. É tudo no controle de Deus, é tudo na soberania de Deus. Os planos de Deus na nossa vida só vão acontecer se nós estivermos debaixo do propósito dEle, em obediência a Ele, em devoção ao nosso Senhor. Maria e José estavam. Mas eu gostaria de pensar alguns personagens maravilhosos desse texto. Tem alguns personagens que nos chamam muito a atenção. E o primeiro dele é quem? Os pastores. Os pastores aqui nesse texto, amados, é maravilhoso quando nós vamos entender qual era o propósito desses pastores naquele local. Os pastores, para aquela época, era um dos serviços de mais baixo nível que existia. E nós precisamos entender que, para muitos estudiosos, esses pastores eram os pastores que cuidavam das ovelhas do templo, as ovelhas que eram sacrificadas no templo. Então, é uma história que nós precisamos compreender bem, porque, assim, vocês imaginem, essas ovelhas, e foi muito interessante que hoje, na hora do almoço, estou conversando com uma prima, que ela faz biologia, alguma coisa, e ela está fazendo o doutorado dela, estudando ovelhas. E aí eu perguntei para ela, assim, a gente estava almoçando junto, eu perguntei para ela, mas elas dão muito trabalho? Ela falou, dão, prima. Eu falei, já sei. Da onde vem isso? Elas dão muito trabalho. Eu falei, eu dei muito trabalho para o Senhor. Essa ovelhinha aqui já deu muito trabalho para Deus. Vocês sabem, cada um aqui, quem deu trabalho para o Senhor, né? E aí ela falando, não, elas dão muito trabalho. A gente pede para elas ir para lá, elas vão para cá. Eu falei, nossa, parece muito comigo. Falei, parece muito. Foi bem legal. Experiências que Deus nos dá, né, que acrescentam ao sermão. Foi bem legal isso. Mas quando nós estudamos sobre a vida desses pastores, para muitos eram os pastores que cuidavam da ovelha do templo. E eles eram consideradas pessoas não dignas. Por quê? Porque as ovelhas precisavam de cuidado 7 dias de semana. Tem muita ovelha que precisa cuidar dos 7 dias da semana aqui, né? Só puxando um adendo aqui, né? Mas ela precisava, então para eles... os pastores eram pessoas que não cumpriam a lei, porque eles não conseguiam guardar o sábado. Eram pessoas marginalizadas, rejeitadas mesmo. Amados, o anjo aparece para eles.
primeiro lugar, falar, meu Deus, que interessante, mas por que não foi lá, apareceu para os doutores da lei, para os principais políticos da época? Ia ser mais fácil para divulgar. Não, aparece para esses que são marginalizados, estão lá no meio do pasto, estão perdidos lá, e esses anjos vão lá e aparecem para eles. É porque o Senhor tem um propósito em todas as coisas. E aqui o Senhor deixa bem claro que o Evangelho é para todos. Não importa classe social, não importa nível de conhecimento, a salvação é para todos. E quando o Senhor aparece para aquelas ovelhas, o Senhor está nos ensinando que nós não devemos escolher um povo seleto, um povo que nos agrade em falar do Evangelho para ele. Nós temos que sim obedecer à voz de Deus e estar disposto a falar dele aonde nós estivermos. Esses dias estava conversando com um amigo meu, que ele trabalha numa grande empresa aqui de Curitiba, e essa empresa ela é a nível mundial. E nessa empresa também trabalha uma pessoa da nossa igreja, e lá ela é muito bem sucedida, ela é muito bem, muito bem quista lá. E ele falou assim, Jackson, é impressionante a vida dela. Ela é a top lá dentro. E aí, aonde ela vai, ela resplandece Jesus. Amados, não é o nível social que nós estamos, não é a altura ou a hierarquia que nós estamos. O Evangelho, que quando esses anjos aparecem, esses pastores, ele está dizendo, o Evangelho é para todos, é do mais humilde ao mais rico, é do mais simples ao mais intelectual. O Evangelho do Senhor é para todos. E olhem que interessante, para o que o texto nos deixa também. Aqui, o Senhor sempre deixa claro que existe uma ligação que nos leva a refletir. Esses anjos, esses pastores estavam cuidando do quê? Das ovelhas do templo. Eles estavam usando, e o anjo anuncia o quê a esses pastores? Que nasceu quem? O Cordeiro de Deus. Os pastores que cuidam das ovelhas que vão ser sacrificadas. Os anjos aparecem para ele que o sacrifício perfeito acabou de nascer. Acabou de nascer o sacrifício perfeito. O Senhor dos Senhores. Aquele que veio para pagar toda a nossa dívida de pecado. Ele acaba de nascer. A história ela tem nexo, mano. Eu amo a Bíblia por causa disso. Porque você está lendo assim, de repente você puxa para um outro lado. Fala, nossa, que legal. É sobre a mesma história, é sobre o mesmo foco. A Bíblia, quando nós começamos a ler do Gênesis ao Apocalipse, você vê ela apontando toda ela para Cristo e falando assim, é toda uma história de um Salvador, é toda uma história que tinha um propósito de um Deus que viria neste mundo e nos resgataria. Toda ela tem um foco. Ela não é perdida, ela não é uma história jogada ao vento como se nós achássemos, não, isso aconteceu simplesmente por acontecer, não, tudo tem um propósito, tudo tem um sentido na nossa vida. Mas os outros que aparecem aqui, além dos pastores, são quem? Os anjos. Amados, e aqui eu fico vislumbrado com aquilo dali. Eu falo, meu Deus do céu. Uma comitiva celestial aparece para anunciar o nascimento do Salvador. A própria manifestação do Deus vivo estava ali. O próprio Pai, aquele que guiou, porque o texto, quando você vai para o texto e vai estudar o original do texto, o próprio que aparece ali é a mesma palavra que se refere à coluna de fogo no deserto, à nuvem que guiava, é o próprio Deus que vem anunciar o nascimento do seu filho. E aí me veio quando aquela mocinha que estava aqui tocando o teclado nasceu. E quando ela nasceu, eu lembro até hoje, estava do lado da minha esposa, ela não estava sentindo dor porque foi cesárea, mas ela estava ali eu estava do lado dela dando todo o suporte. E aí o médico, na hora que estava fazendo o parto, ele perguntou para mim,
pai, você consegue olhar? Eu falei, eu consigo. Aí eu olhei por cima assim e vi aquela menina nascendo. A metade dela dentro da barriga da minha esposa assim, a outra metade já para fora. Eu falei, meu Deus, que espetáculo, que maravilha, que perfeição do Senhor. Amados, o próprio Deus veio anunciar o nascimento do filho dele. Isso é um pequeno vislumbre do que deve ter sido o próprio Pai anunciar o que o filho dele nasceu em Belém. Amados, e agora está aqui aquela ser tocando. Eu falei, eu não vou conseguir pregar não, na hora que eu ver ela trocando aqui, eu não vou ter forças para pregar não. E é maravilhoso, né? Ver os filhos crescendo, louvando ao Senhor. Então, e esse foi o propósito do menino Jesus. O próprio Deus veio anunciar que ele veio. E o que os anjos falam para aqueles pastores? Primeira coisa que ele fala para aqueles pastores é: não temas, não tenham medo. Amados, a mensagem do Evangelho nos traz paz, nos traz consolo. Os anjos estão falando para ele, vocês não precisam ter medo, porque aquele que vem ali, ele traz paz. Não tenham nenhum tipo de aflição, não tenham nenhum tipo de medo de chegar próximo dele, porque é o Cordeiro de Deus, é o Messias que nasceu. A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem que nos traz paz e descanso. Ela nos traz paz e consolo. Ela nos traz paz e alegria. Ela nos traz paz e felicidade. Ela não nos traz medo. O anjo está falando para aqueles pastores: não tenham medo, porque eu vos trago mensagem de paz e alegria. Amados, nós não temos tempo. Nós não temos tempo para viver uma vida carrancuda. Nós não temos tempo para viver uma vida de inimizades e picuinhas. Nós não temos tempo. Por quê? Porque a mensagem anunciada é uma mensagem de paz e alegria. E aí muitas vezes nós perdemos o tempo de viver, nós perdemos o tempo de ter relacionamento, até mesmo dentro da própria igreja, porque nós não entendemos que a mensagem é de paz. É essa a mensagem do Senhor, é uma mensagem de paz para cada um de nós. E quando nós perdemos tempo, amados, com picuinhas, com pequenas coisas que nos fazem muitas vezes ter intriga entre os irmãos ou entre as pessoas de fora. Agora nós vamos nos reunir com famílias, né? Agora vai chegar todo mundo. É momento de nós, como cristãos, trazer paz para os lugares aonde nós estamos inseridos. É nós trazermos alegria para o lugar aonde nós estamos inseridos. Sabe, nós somos luz aonde nós estamos. Jesus nasceu dentro de mim e dentro de você. E ele mudou a nossa história. Não existe mais aquela historinha, eu nasci assim e vou morrer assim. Agora existe assim, eu nasci assim. Eu nasci assim, mas eu vou viver a nova vida que Jesus deu para mim. E eu vivo agora de acordo com a sua palavra. Ele nasceu nas nossas vidas. E a mensagem que que os anjos trazem é de paz, é uma boa nova de grande alegria. E aqui nós encontramos o tema central do texto. É a boa nova para cada um de nós. Essa é a mensagem, a boa notícia para cada um de nós, que o Senhor, o Rei dos Reis, nasceu o prometido de Deus, nasceu o Cordeiro de Deus, nasceu o Salvador, nasceu a raiz de Davi, nasceu aquele que é o princípio e o fim. É essa a mensagem, nasceu o Cristo. E quando nós vamos para o grego e vemos o original dessa palavra no grego, boa nova, ela quer dizer o quê? Evangelho. Amados, todos nós fomos chamados, fomos
comissionados a anunciar esta boa nova, a pregar este evangelho, a levar esse evangelho aonde há trevas, a levar esse evangelho aonde há pessoas perdidas, a levar esse evangelho igual nós acabamos de ver num vídeo aqui. Andressa, Jennifer e Mateus, é para esses. E aí nós achamos que não, nós achamos que é só para nós. Aí nós guardamos o evangelho dentro do nosso bolso e achamos que nós temos que viver, é só para mim, pronto e acabou. O evangelho é para todos. O evangelho é para cada um de nós. E o evangelho é para ser multiplicado. É para ele gerar nova vida em vida de pessoas. Pessoas precisam compreender o quão importante é viver uma vida para o Senhor. Esse evangelho é para todos, não importa a vida que essa pessoa viveu. Se Jesus Cristo entrar na vida dela e ela reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, igual um dia Jesus Cristo entrou na minha vida e eu o reconheci como meu único e Salvador, ela muda a história dessas pessoas, ela muda a história. Mas nós precisamos anunciar. Nós não podemos nos guardar, nós não podemos achar que nós somos um povo exclusivo, de que guardamos só para nós o Evangelho. Nós precisamos ter o pleno entendimento que o Evangelho é para todos. É isso que o Senhor está nos ensinando. Não importa a classe social, não importa o nível de conhecimento, o Evangelho é para todos. E Jesus, ele veio para todos. Ele não veio simplesmente para um. Não veio simplesmente para um. Lembra a pregação passada? Que Deus criou ciúmes no seu próprio povo. E aí o que era seu não o recebeu. E aí ele foi lá e o evangelho daí se multiplicou para todos. É para todos. Amados, nós não podemos reter o que é isso. Nós, dentro da nossa empresa, nós temos que entender ou dentro da nossa faculdade, onde nós estamos inseridos, nós temos que entender que lá nós somos boca de Deus, nós somos proclamadores do Evangelho. É para todos, não é somente para nós. E é igual eu falei, acho que no meu último sermão aqui, não adianta você ser filho de crente, não adianta você vir na igreja sua vida inteira, não adianta. Isso não vai salvar nenhum de nós. Se nós não confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo veio, esse menino veio e morreu naquela cruz, se nós não reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, não há salvação para nenhum de nós. Nós precisamos reconhecer esse é o Messias prometido de Deus. Ele é o que veio para nos resgatar do pecado. Nós precisamos ter esse entendimento que nasceu o Salvador, Cristo e Senhor. E aqui nós encontramos algo que pode ter deixado aqueles pastores muito intrigados, falando assim: nossa, como assim nasceu o Salvador, Cristo e Senhor? E quando nós vamos entender essa palavra, Senhor, quando ela é traduzida do grego, ela significa mestre. E essa palavra mestre, quando ela é usada sempre para se referir a quem? A Deus. Então, quando os anjos falam para aqueles pastores que nasceu o Salvador, Cristo e Senhor, como assim? Como assim? Aquele que é supremo, como que ele veio em uma criança? Isso pode ter deixado aqueles pastores meio que intrigados. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. O nosso Senhor, Ele se fez carne e habitou entre nós. E vamos ler novamente o verso 13 e o verso 14. O verso 13 diz assim: e de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O que eles estão cantando aqui, em primeiro lugar, eles estão glorificando a Deus. Eles estão exaltando a Deus, mas depois eles estão dizendo: chegou a reconciliação entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Senhor.
É só através dele, é só através desse menino onde o homem pode se reconciliar com Deus. É só através da cruz de Cristo que esse menino levou sobre si que nós temos reconciliação hoje com Deus. É através dele. E essa paz, amados, e essa paz que nós estamos cantando, que nós cantamos aqui, que nós acabamos de ler, é para toda a humanidade? É para toda a humanidade? Paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem, é para toda a humanidade? Não, amados. A paz é para aquele que foi justificado, lavado no sangue do Cordeiro. Porque aquele que foi lavado e justificado pelo sangue do Cordeiro, ele entende que não importa o que ele passa, seja a tribulação que ele passa, é porque ele passa, ele tem paz. Paz, paz e paz. Romanos 5:1 fala: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É através dele, é só através dele que nós temos paz. Essa paz não é para todos, porque tem muita gente vivendo paz aí fora, achando que tem uma vida de paz, e é uma vida de engano, porque ele muitas vezes acha que o dinheiro traz paz. Muitas vezes acha que uma vida de status na internet e em tantas outras coisas traz paz. Paz verdadeira é só para aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Esse entende verdadeiramente o que é ter paz. Hoje eu tenho paz. Hoje cada um de vocês tem paz, porque vocês entendem o que Cristo fez para a vida de vocês. É por causa dele que nós temos paz com Deus. Então, porque nós vemos muitas vezes, essas pessoas que vivem, uma vida, que vislumbram uma vida, e nós olhamos, nossa, ele deve ser uma paz, mas na hora que você chega perto dessas pessoas, você vê que ela vive uma vida de trevas. Dinheiro não compra paz, amados. Nada compra paz. E assim, muitos, você pergunta para muitos desses, e eles vão falar assim: não, eu acredito em Jesus. Eu acredito, não, Jesus foi uma pessoa legal, uma pessoa bacana, uma pessoa do bem. Amados, Jesus foi muito mais que tudo isso. Jesus foi muito mais que tudo isso. A paz é somente para aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. E as boas novas para aqueles que são filhos de Deus produz uma resposta imediata, a mesma que produziu naqueles pastores. O que aqueles pastores fizeram depois que o anjo saiu? Que o anjo, aquela multidão celestial foi? Eles obedeceram. Aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele obedece à voz de Deus. Nós que fomos salvos pelo Senhor, nós obedecemos e colocamos a nossa fé em ação. Mas olhe que interessante, para nós entendermos um pouco esse paradoxo que nós acabamos de ler aqui. O nosso Senhor, aquele que é o Deus eterno, ele é encontrado aonde? Ele é encontrado enrolado em panos numa manjedoura. O Deus eterno está enrolado em panos em uma manjedoura. O onipotente está em uma caverna. Porque todos aqui sabem, como eram os estábulos naquela época, buracos feitos dentro de grandes rochas. O onipotente está ali dentro. O onipresente está num berço. O onisciente está agora como um bebê. Cristo, o Criador de todas as coisas, agora ele é um pequeno bebê. E quando eu falo de bebê nessa igreja, sorrisos aparecem. Sorrisos aparecem, Nós estamos aí numa safra que eu vou te falar, hein? Rapaz do céu, e tem mais irmãs aí querendo ficar grávida, Tem umas irmãs ali que estão querendo mais. Eu falo, que safra, que safra. Amados, vida é sinal de alegria.
Vida é sinal de paz. Vida, a vida de Cristo é paz para todos nós. E por que será que Jesus, que os anjos aparecem para aqueles pastores? Por que será que Jesus, a primeira visita que ele recebe é daqueles pastores? É porque é muito mais fácil o evangelho ser difundido de baixo para cima do que de cima para baixo, né? Ele vai encontrar muito mais resistência lá em cima. E aqueles pastores, dentro deles é gerado uma resposta a tudo aquilo que eles ouviram. É gerado eles correspondem a tudo aquilo que foi anunciado por aquele anjo. E tudo que é anunciado e tudo que nós absorvemos durante todo esse ano, todos os sermões que nós escutamos aqui, todas as palavras, foram palavras de bênção, de vitória, de glória. Não, foram palavras de puxão de orelha. Olha lá, o Bruno já deu risada lá, né? Foram palavras de puxão de orelha, de comprometimento com a palavra, de comprometimento com uma vida de santificação. Isso tem que gerar uma resposta dentro de nós, igual gerou nesses pastores. Esses pastores, na hora que aquela multidão de anjos sai, eles automaticamente vão para Belém, eles procuram pelo estábulo onde está o mestre, e eles vão lá. Aquilo que eles ouviram, eles não duvidaram. Sabe quando eu preguei a última vez sobre Moisés e Josué? Sabe quando Josué não duvidou da voz de Moisés? Da voz de Deus, quando Deus pediu para Josué, agora é você que vai guiar o povo para passar o Jordão, para adentrar a terra prometida? É a mesma coisa esses pastores. Eles não duvidaram da voz do anjo, eles não duvidaram, falaram, não, isso aqui foi algo. Não, eles entenderam que eles tinham que corresponder àquilo. Nós precisamos corresponder à mensagem que nós carregamos. O apóstolo Paulo, quando nós olhamos todas as cartas dele, todos os escritos dele, o que ele nos ensina? Ele fala sobre a graça salvadora do Senhor, ele fala sobre a soberania de Deus, o Deus que veio para salvar uma humanidade, mas o que ele fala? Todos nós precisamos agora corresponder a isso. Todos nós precisamos nos dispor a corresponder a tudo isso. O evangelho, amados, não é simplesmente para vir de domingo aqui. Vir de domingo aqui é bem gostoso. Nós temos os irmãos que nós gostamos, nós temos os amigos que nós gostamos, mas é muito mais do que isso. O evangelho é além dessas quatro paredes. O evangelho é para os lados de fora. O que nós recebemos aqui hoje é simplesmente para multiplicar para os que estão lá fora. Nós temos que ser canal de Deus. Sabe, ali no mural da nossa igreja tem vários missionários. Vários missionários. Que entenderam que o evangelho é para todos. Nós estávamos com um casal de missionários essa semana e eles têm bem claro isso dentro do coração deles. É para os não alcançados. É para aqueles que nunca ouviram falar. E Deus está levando eles para lá. E Deus está preparando eles para chegar nesses lugares. Nós temos que corresponder a isso. Nós temos que, despertar o nosso coração e sairmos da nossa zona de conforto. Os pastores, eles não ficaram parados, eles não ficaram simplesmente olhando o que aconteceu com eles, nossa, que legal. E ficaram, nada, o anjo saiu, eles falaram de si, vamos para Belém. E lá nós vamos falar disso. E lá nós vamos compartilhar tudo isso que nós vimos e ouvimos. Nós vamos anunciar isso. O maior fato da história. Eles foram e anunciaram, o Messias nasceu. Amados, por séculos e séculos, o Messias era esperado pelos judeus. Por séculos e séculos. Mas quando tudo aconteceu, quando o plano perfeito de Deus, olha, ornou com a música, né? Quando o plano perfeito de Deus aconteceu, quando o plano perfeito de Deus aconteceu, foi apresentado aos pastores. Foram apresentados aos mais miseráveis, como eu e você. Miserável pecador que sou,
careço da graça de Deus todos os dias da minha vida. O Evangelho chegou até mim, o Evangelho chegou até você, até você, até você, até todos nós. E quando o Evangelho chega, ele espera uma resposta de dentro do nosso coração. Ele espera que nós venhamos retribuir a tudo que foi feito. Nós precisamos compreender, amados, de uma forma única, o que foi o nascimento do nosso Messias. Não é simplesmente uma vez por ano nós fazermos menção dele num culto de Natal. É que ele venha nascer nos nossos corações todos os dias. Todos os dias ele venha nascer dentro dos nossos corações. Todos os dias ele venha gerar vida, gerar motivação. Quer dizer, motivação não, porque a maior motivação, se Jesus não é a tua maior motivação, já tem algo errado. Ele é a nossa maior motivação. Mas que ele venha gerar, que você venha também se dispor, sabe? Venha largar uma vida de comodismo e falar assim, não, eu vou me gastar por esse Senhor. Eu vou me dedicar, eu vou fazer algo para... Jesus, ele precisa nascer dentro da nossa vida todo dia. Ele precisa nascer dentro dos nossos corações. Ele precisa gerar dentro de nós uma resposta. Amados, a presença do próprio Deus estava no meio daqueles pastores. É algo que eu falo, meu Deus do céu. Eu fico imaginando quando Moisés viu ele na fenda, mas é a presença do próprio Deus está no meio daqueles pastores anunciando, e eles não duvidam da voz, eles correspondem automaticamente, eles vão lá naquela estribaria, veem o menino Jesus, comunicam tudo o que eles ouviram, e eles saem de lá como? Cantando e glorificando ao Senhor. Então vamos cantar e glorificar ao Senhor?